Show de bola, então, galera. Então, na semana passada, ó. Na segunda-feira, né, a gente estava fazendo aqui questões de biologia da prova do UFT, tá? Vou estar terminando aqui com vocês, naquele mesmo esquema. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, quiser colocar aqui no chat, tá? Podem ficar super à vontade. Beleza? Então, vamos lá. Questão 37. A teoria da geração espontânea, segundo a qual os seres vivos podiam surgir da matéria não viva, né, ou seja, a biogênese, perpedurou por um tempo. Porém, com a expansão do conhecimento científico, graças a Deus, né, e os experimentos rigorosos realizados por Louis Pasteur, né, entre os outros pesquisadores, a crença da biogênese ainda não resistiu. Em um experimento esquematizado a seguir, Pasteur, né, preparou um frasco de vidro com um caldo nutritivo e amoleceu seus gargalos no fogo, fazendo como se fosse uma curvinha nele aqui, né, que é o famoso pescoço de cisne. Tá certo, pessoal? Então, aqui claramente é uma questão sobre a origem da vida, né? E não sei se vocês lembram aquela treta que tinha entre aqueles que defendiam a teoria da abiogênese, ou seja, a vida se originando de um ser não vivo, e da teoria da biogênese, né, que seria que a vida só surge de outra vida, tá? Que é o que a gente sabe que é hoje, não é verdade? Cegonha não existe, né? Então, olha só, pessoal, vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu ao longo da história para a gente chegar aqui nesse experimento de Pasteur e chegar a essa conclusão que a biogênese ela é refutada. Beleza? Então, vamos lá. Lembrando que os slides vão ser enviados para vocês após a aula no grupo, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Como eu estava dizendo, né, o que seria a teoria da abiogênese? A vem de não, bio de vida, e gênese vem de origem. Beleza, pessoal? Essa teoria é uma teoria bem antiga, tá? Ela vem baseada ali da ciência de Aristóteles, tá? Obviamente, muita coisa que tinha ali era certa, tá? Porém, o que acontece? Ele acreditava, pessoal, que seres mais simples, né, como por exemplo mosca, sapo, peixe, vermes, eles poderiam ser gerados a partir de uma matéria sem vida. Por que professores tiravam isso da onde, né? Seguinte, pessoal, imagina. Eles pegavam, por exemplo, tinha um pedaço ali de carne, que eles deixavam ali em algum canto ali e tal, esqueceu lá. E aí, quando foi ver, no outro dia, esse pedaço de carne estava cheio de larva. E depois, consequentemente, cheio de mosca. O que eles pensavam? Eles pensavam que a carne ali ia apodrecendo, por exemplo, dali ia surgir a vida, e, enfim, eles acreditavam muito nisso, né? Ah, por exemplo, você tinha uma espécie de sujeira ali, ou meia suja, com os restos de comida, aí tá ali no canto da sala também, deu rato. Óbvio, né? E aí também acreditavam que aquele rato tinha vindo ali. Então, era, obviamente, né, o que eles estavam relatando o que eles observavam, né? Então, por exemplo, eles passavam por esse momento de ir lá verificar que tinha um animal ali, um dia não tinha, no outro dia tem. Pô, o que que mudou? Mudou que tinha aquela carne produzindo, tinha aquela meia suja ali. Então é daí que eles tiraram isso. Obviamente, a gente sabe que isso não existe, né, pessoal? Mas, enfim, é o que eles viram. E aí, essa ciência aristotélica, tá? Ela foi se segurando, se segurando, se segurando durante muito tempo. O pessoal não acreditava em outra coisa nem com a gota. Tá bom? Até que veio, então, a questão do cristianismo. E aí que a ciência morreu de vez e ficou por isso. Tá? Então eles acreditavam justamente nisso, pessoal. Tinha aqui, sei lá, uma lagoa, né, com a lama e tal, um pântano ali, e surge um sapo do nada no pântano. Surge uma cobra, surge um crocodilo. Eles acreditavam que eles viam no pântano do nada, né? Como eu estava falando para vocês também a questão dos ratos. Beleza? Então era uma teoria muito forte na época, como vocês veem, tem várias literaturas que iam falando isso, tá vendo aqui, ó? Pé de rato, já viu falar? Olha lá que interessante, ó. Pé de ave, pé de rato, mas é assim, né, pessoal? Agora, em contrapartida, a gente tinha a teoria da biogênese, né? Que é os grandes defensores aqui, quem? Tá? Rende, Spallanzini e Pasteur. Beleza? Não esquecer deles aí. Professor, Diga. tem umas meninas que querem entrar aqui na aula e não tá conseguindo. Lá no grupo, tá pedindo o link. Deve conseguir agora aí. Deixa eu ver aqui. Vou mandar aqui pro pessoal. A Manu já mandou aqui. Beleza. O pessoal vai entrando aqui, você aceitar. Beleza?
Tá bem. Coisa vocês me gritam aí, pessoal, vai, tá? Se eu não ver qualquer coisa. Então vamos lá, continuando, tá? Então, primeiro representante aqui da teoria biogênica, tá? Vai ser o nosso querido amigo Rand. E aí, como eu estava falando para vocês, era o seguinte, ó. O que eles acreditavam? Acreditavam que se eu deixasse aqui um pote de carne aberto, o que ia acontecer? Obviamente ia dar larva e depois ia dar mosca, tá? Então eles acreditavam que isso surgiu daquela carne toda. Rende para provar que, na verdade, a mosca ela vinha de fora, achava essa carne apodrecendo, ia lá, colocava o ovo dela, e aí a partir daí que saíam as larvas, né? Vocês não concordam comigo que é o que acontece? Então ele pegou e pensou o seguinte, pô, para eu provar então para essa galera que isso acontece, de fato, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou vedar esse meu pote com uma gaze, e aí dessa forma as moscas não vão conseguir entrar e os ovos vão ficar aqui em cima, e eu vou provar para vocês que na verdade essa carne aqui, ela não vai originar as moscas, tá? Aí o que o pessoal fez? Olha que engraçado. Nessa época, começou-se aqueles estudos do microscópio. Então, eles falaram que, beleza, você tampou com a gaze e as moscas não entraram. Mas se você for olhar nessa carne, está cheio de bactéria. E bactéria também é vida. Aí, bom, aí derrubaram o experimento do Rand dessa forma. Tá? E aí, Rand ficou mesmo, meu Deus, né? Beleza. Até que então surgiu Spallanzini, tá? Pensando nessa questão das bactérias, ele falou o seguinte, pô, então o que eu vou fazer? Eu vou, então, ferver esse meio, e aí eu percebo que é o seguinte, quando eu fervo o meio, essas bactérias elas vão morrendo, tá? E aí ele foi por essa questão. Então ele pegou um frasco, aqueceu ele, tá? Ferveu, e aí observaram justamente que as bactérias elas saíam daquele local, morriam, e aí, obviamente, se você deixasse aberta a tampa, as bactérias iam lá e voltavam, tá? Essa que era a questão. Então, você aquecia ali e matava as bactérias, os micro-organismos, depois acabava voltando porque a tampa ficava aberta, tá? Aí, o que o pessoal, aí o que ele teve que fazer? Pô, se a tampa está ficando aberta e está entrando bactéria, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que vedar a tampa para não entrar essas bactérias. E aí, dessa forma, né, eu fervia, ficava estéril, e aí, se eu vedasse, as bactérias não entrariam, e aí esse meio continuaria o quê? Sem originar vida nenhuma, tá? Eu vou entrar aqui com o celular, gente, que eu não fico indo e voltando toda hora para aceitar o pessoal. Viu? Tá? Então, Spallanzini fez esse experimento, beleza, de vedar, e aí o que os críticos da biogênese falavam? Eles falavam o seguinte, não, mas aí se você tampar esse frasco, você acaba tirando o sopro vital desse organismo. Então, o que seria o sopro vital para eles? Eles acreditavam que o ar tinha uma espécie de aura, uma espécie de desfibrilador aí que dava origem à vida. Né? Então, você tampando aqui, você vai acabar com o sopro vital, e aí refutaram também o experimento de Spallanzini, tá? Até que finalmente chega Pasteur e consegue fazer essa quebra, tá? Como? Ele desenvolveu, como vocês viram na questão, o famoso pescoço de Císio, tá? A fim de que eu colocasse o líquido aqui, fervesse ele e não tampasse, como é que eles iam ter que fazer? Ele fez um bico aqui, pessoal, que aqui é o seguinte, ó. Ele é aberto aqui na ponta, então vai entrar o tal sopro vital, entre aspas, né? Que seria o oxigênio, no caso, e o gás carbônico, enfim, o ar, de forma geral, vai entrar aqui. E aí o que acontece? As bactérias, pessoal, elas são pesadas. Então, elas entrariam aqui por esse buraco, só que elas ficariam presas aqui nessa parte mais baixa. Tá vendo? Pela questão da pressão mesmo. Ficaria presa aqui embaixo e elas não conseguem subir até aqui e infectar o líquido, tá? Isso aqui, pessoal, é como se fosse uma sopa, tá? Ele pegou aqui e fez tipo imagina aquele... Sabe aquele caldinho de miojo? Imagina aquele sazon, né? Pega um sazon um dia, ou um whey. Pega um whey, mais fácil, mais saudável. Pega depois um whey, esquece dentro da garrafa, uma chiqueira, e abre depois de uma semana. Você me fala o cheiro depois. Alguém já esqueceu, pessoal, o shaker de whey em algum lugar depois para abrir? Aquilo ali é a origem da vida acontecendo.
Tá? É exatamente isso. É o que ele faz? Ele deixa aberto, as bactérias ficam presas aqui e nada entra. Então, conseguiu refutar. E, finalmente, a gente consegue fazer essa quebra. Tá certo? Cadê o pessoal do chat? Falei, Wallace, fica um cheiro agradável, né? E aí, vamos lá, galera. Além, aí beleza. Pasteur foi lá, tanto, pessoal, que hoje em dia a gente tem o quê? O leite pasteurizado, que seria o quê? Vem de Pasteur, Luiz Pasteur, tá? Outras teorias que a gente tem é o seguinte, tá? Teria a teoria da panspermia, tá? Que a vida teria se originado da onde? De uma coisa meio extraterrestre, né? Meio que do cosmos, uma coisa mais cosmológica. Então eles acreditavam que às vezes caiu um meteorito, caiu um meteoro na Terra, com essa colonização da vida, e acabou povoando aqui a Terra. Pode ser. Né? Outra teoria também muito boa é o seguinte, a questão da Terra primária, tá? Que seria a teoria da evolução química. E aí faz até sentido, porque pensa um pouco, tá? Antes, o que a gente encontrava aqui na nossa atmosfera terrestre? Tá? A gente tem aqui, ó, um ambiente cheio de vulcões, né? Como você consegue ver na imagem aqui, ó, como se fosse aqui. Um ambiente cheio de vulcão, lava para todo lado, chovendo demais e caindo muito raio, tá? Então era basicamente isso. E aí, nesse meio, obviamente, o que a gente encontra? Né? Tá chovendo, então tem água, tem composta de amônia, tem, obviamente, na fumaça do vulcão o gás metano e gás hidrogênio. Galera, o pessoal gosta bastante de cobrar isso em prova. Às vezes eu já vi até querer saber de vocês quais eram as moléculas da teoria de origem química. Tá? Então vai ser o seguinte, ó, só lembrar. Água da chuva, gás hidrogênio, gás metano do vulcão e amônia. Tá? E aí eles acreditavam que com esses 4 tipos de moléculas, tá? Junto com a eletricidade que daria energia, essas moléculas poderiam reagir e acabariam formando aminoácidos. Que esses aminoácidos acabariam virando proteínas, e aí formaria o tal do coacervado, que é justamente a garrafa de whey que você esquece ali na shakeira. O pouquinho de whey que você deixa na shakeira. É isso. Esses aminoácidos, naquele ambiente controlado, acabam dando origem a esse coacervado, ou seja, dá origem à vida. Só tomar água aqui. Beleza, pessoal? E aí, o que acontece? Desse coacervado, acaba que a gente começa a dar origem aos primeiros micro-organismos, tá? Esse é o famoso experimento de Miller, né? Tanto que Miller ele fez o seguinte, ele reproduziu esse meio como? Ele pegou aqui e colocou os gases lá, então metano, amônia, hidrogênio e água, tá? Decore aí, ó, metano, amônia, hidrogênio e água. Colocou aqui dentro, fez várias descargas elétricas nele, já como se fossem os raios, né? Num ambiente obviamente controlado, e essa água acumulada aqui, a gente consegue observar que surgiu o quê? Glicina e alanina. Pessoal, esses são aminoácidos, entendeu? É daí que ele tirou essa reação. Realmente é possível, tá? Que isso tenha acontecido. Beleza? Muito interessante isso, né? O que é um coacervado, para quem não entendeu aí a relação do whey? Quando você vai preparar um whey, pessoal aí, você vai colocar o whey e a água, né? O whey e leite. Mas aí, no caso, esse coacervado seria como se fosse água junto com proteínas. E isso é um ambiente perfeito, pessoal, para crescer qualquer vida, viu? Tá? E aí, olha que interessante, a gente começa também a defender a questão do mundo do RNA, tá? Quando a gente começa a perceber o seguinte, a gente já está falando, obviamente, já do ácido nucleico, né? Vai ter umas questões também de DNA, mas ele lembrou o seguinte, tá? O RNA primordial, ele foi se formando, foi se juntando ali e fazendo uma autorreplicação. Então, os primeiros já começaram assim, várias replicações acontecendo dele deles, tá? E esses RNAs, pessoal, eles começaram a fazer o quê? Ser lidos, traduzidos e formando o quê? Proteínas, tá? Com o tempo, esse material genético começou a se juntar com essas proteínas e começou a formar aqui os primeiros seres vivos, tá? Então, imagina essa escala evolutiva. A gente começa a abrir com a proteína, daí depois a gente começa a desenvolver os ácidos nucleicos, daqui a pouco o RNA surge, ele se replica. É bem legal isso. E aí, obviamente, do RNA, a gente também dá origem ao DNA, tá?
E aí, pessoal, a gente começa a ter evolução dos primeiros seres vivos, tá? A gente começa a ter uma evolução dos processos metabólicos. E aí, olha que interessante, tá? Olha essa lógica. Vocês sabem que, por exemplo, um organismo que produz o próprio alimento, ele é chamado de ser autotrófico, certo? Então, por exemplo, algumas algas, algumas bactérias, as plantas também, né, que elas fazem fotossíntese, elas são autotróficas. Já animais como fungos, nós mesmos, né, seres humanos, os animais de forma geral, protozoários, algumas outras bactérias também, são seres o quê? Heterotróficos, tá? Ou seja, eles têm atrofia ali para ter que se alimentar de algum meio externo. Beleza? E aí, um ponto interessante, tá? Os primeiros organismos que a gente vê são organismos que são o quê? Heterotróficos, eles vão se alimentar de algo, tá? No caso aqui, é como se fossem organismos fermentadores. Então, imagina que a gente vai ter ali, pessoal, uma atmosfera que é impossível de se respirar. Se eu te coloco ali, jogado ali na Terra, na origem de tudo, você não consegue nem respirar, porque não tem gás oxigênio. Você viu em algum momento, eu falei ali? Não. Eu falei que tinha o quê? Metano, amônia, água e nitrogênio, né? Ou hidrogênio, né? Gás hidrogênio. Beleza? Então, não tinha, por exemplo, oxigênio, não tinha gás carbônico, tá? E como é que começou a surgir, então, esse gás carbônico e esse oxigênio? Olha que interessante, tá? A gente vai ter, então, ali, os primeiros seres, eles são fermentadores, tá? Então, a gente surgiu os primeiros seres fermentadores, eles iam se alimentar desse coacervado, tá? E aí, na fermentação, não sei se vocês lembram, pessoal, a gente vai ter um meio anaeróbico, ou seja, não tem ar, não tem oxigênio, e nesse meio anaeróbico, é parecido com a atmosfera que tinha, ele vai fazer o quê? Fermentar e produzir gás carbônico. Então, começou a ter muita fermentação nesse coacervado. Fermentação, 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 e fermentação libera gás carbônico. Esse gás carbônico encheu a atmosfera e a gente começou a ter um ambiente agora favorável para proliferação de quê? De seres autotróficos, ou seja, seres fotossintetizantes, porque vocês sabem que a fotossíntese é feita por meio de gás carbônico e água, certo? Então já tinha água, agora tem gás carbônico na atmosfera. Oba, a gente começa a surgir os primeiros seres, o quê? Autotróficos, tá? Que fazem uma espécie de fotossíntese. E aí vocês sabem que eles vão usar então esse gás carbônico para fazer a fotossíntese e vai acabar liberando o quê? Glicose e oxigênio. Então a gente começa a encher a nossa atmosfera de oxigênio e aí, por contrapartida, a gente começa a surgir, a gente começa a vir aqui com seres que são o quê? Aeróbicos, tá? Até chegar na gente. Bem legal isso, né? Então, como eu estava falando, seres que são produtores, agora indo para a parte de ecologia, tá? Produtores são aqueles que são o quê? Autotróficos. E, obviamente, o consumidor primário, o consumidor secundário, sabe? Lembra que faz aquela cadeia? São o quê? Heterotróficos, tá? Assim como também os seres decompositores, né? As bactérias dos fungos decompositores, que vão estar fazendo também esse papel. Beleza? E aí, vamos lá. Como eu estava dizendo para vocês, pessoal, existe toda essa ideia que eu estava falando para vocês acontecendo. Então, primeiro surgiu ali a fermentação, tá? Eles vão fermentar. Dessa fermentação, a gente tem uma atmosfera de gás carbônico, aí a gente começa a fazer fotossíntese. E aí, consequentemente, pessoal, a gente começa a ter depois da fotossíntese com a liberação do gás oxigênio na atmosfera, vem a respiração aeróbica, tá? Que vai estar formando o quê? Gás carbônico e vai indo, né, pessoal? É a que a gente usa hoje em dia. Então, vocês sabem que nós, né, eu, vocês, utilizamos do que? Da respiração aeróbica, né? Ou seja, precisamos de glicose, precisamos de oxigênio lá dentro da célula, na verdade, fazendo o quê? ATP, gás carbônico e água. Beleza? Essa é uma das hipóteses. Outra hipótese também que a gente tem, pessoal, são aqueles seres que são quimiosintetizantes, né? Então, as arqueobactérias, elas conseguiam transformar o sulfeto em alguns outros gases, em energia, que consequentemente formou fermentação, depois formou a fotossíntese, depois a respiração aeróbica. Tá? Então, a gente pode colocar ali, até antes dos primeiros seres que fazem a fermentação, a questão também dos quimiosintetizantes, tá? Que são as famosas arqueobactérias. Beleza, galerinha? Alguma dúvida até então? Tranquilo? Vamos ver como é que vocês estão aí. Tranquilo, né, pessoal? Então, vamos lá para a questão? Agora eu quero todo mundo participando. Tá? Vou voltar lá. Agora sim. Todo mundo participando, a galera some. Ó, então, pessoal, é o seguinte. Aqui, claramente, é o experimento de Pasteur sendo representado, correto?
E aí, nesse experimento, ele já pergunta o seguinte, ó. Sobre o experimento citado do Pasteur, conseguiu demonstrar que, vamos lá, letra A contaminação do caldo nutritivo, né, que essa sopinha, né, que a gente estava falando, se deu por micro-organismos provenientes do ambiente externo, que conseguiram atingir o caldo após a remoção do gargalo. Exatamente, pessoal. Lembra que eu estava falando para vocês isso? Ó? O que ele provava para a gente? Ó? Com o gargalo, a bactéria não entra. Se eu tiro o gargalo, aí fica que nem os palanzinhos. As bactérias voltam, tá? E aí a gente também não está interrompendo o sopro da vida, e é justamente o que ele representa, tá? Perfeito. Letra A seria correta, né? Mas vamos ver que não está certo as outras, né? B. O caldo nutritivo do frasco do gargalo não deu origem a novas formas de vida, pois o oxigênio não conseguia entrar no balão. Conseguia sim, tá? Qual o experimento que o oxigênio não conseguia entrar? O de Spallanzini, beleza? Na C, ó, o caldo nutritivo do frasco, com o pescoço de cisne, não continha nutrientes necessários para o desenvolvimento dos micro-organismos. Galera, totalmente o contrário, né? Na verdade, tinha demais. Depois faz um experimento, pessoal. Pega o resto de comida, coloca água e deixa tampado ali, ou não, né, no caso. Vai ver como é que vai ficar. Vai colonizar a bactéria, não tem como. Beleza? Tá. Então, vamos lá. Na B, o caldo nutritivo do frasco com o gargalo deu... perdão. O desenvolvimento dos micro-organismos não foi possível porque dentro do balão de vidro com o gargalo não havia espaço suficiente para multiplicação. Pelo contrário, né, pessoal? Tem demais. Tanto que sem o gargalo a bactéria consegue se multiplicar. Nessa questão aqui, pessoal, alguma dúvida? Gabi, Rafa, Karina, Ju, Wallace, todo mundo? Tranquilo, né? Beleza, vamos para a próxima. 38. A técnica de eletroforese permite separar fragmentos de DNA cortados por endonucleases, tá? De restrição. O que é uma endonuclease, pessoal? Tá? É uma espécie de enzima que vai estar cortando nucleotídeos, tá? Eu já vou explicar para vocês o que é o nucleotídeo. O que pode possibilitar a identificação do altíssimo grau de permissão do DNA de cada ser vivo. Esse procedimento teve grande impacto no sistema judiciário, pois se revelou como um método seguro para identificar a ação de pessoas, sendo hoje amplamente utilizado em investigações policiais. Esse aqui é o famoso teste de paternidade, tá, pessoal? Ou aquele teste também de perícia, né, de eletroforese. Beleza? Então, é só. Com relação à eletroforese, a assinale afirmativa o quê? Incorreta. Então, vamos procurar aqui a errada. Beleza? A eletroforese consiste em colocar o fragmento de DNA em um gel. Tá? Que é a agarose, né? É um gel, pessoal, feito até de algas, é bem interessante isso. Que é submetido a uma corrente elétrica. Vamos lá, pessoal. Alguém já ouviu falar da eletroforese? Alguém sabe o que é? Alguém quer falar? Já ouviram falar já? Vou mostrar para vocês aqui. Então, pessoal, é exatamente isso, tá? Como é que a gente vai fazer? Imagina. Eu vou lá e quero saber... Vou mostrar para vocês. Ó. Tá meio borrado, mas é como se fosse assim, ó. Eu quero fazer um teste de paternidade lá, né? Então, eu vou extrair um fragmento de DNA do filho, fragmento de DNA do pai, né? E o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse DNA e, como a questão até falou, eu vou colocar enzimas ali naquele meio. Essas enzimas vão cortar em locais específicos o material genético ali, tá? E aí, com esses cortes, a gente consegue fazer o quê? Distribuir esse material genético em vários pedaços. E esses pedaços, vocês concordam comigo que eles vão ter tamanhos diferentes, vão ter polaridades diferentes. Pensa que tudo isso aqui é molécula. Pensa naquelas cadeias orgânicas. É como se fosse isso. Então, isso aqui são tudo moléculas, tá? De diferentes tamanhos, diferentes polaridades. Sabendo disso, palavra polaridade, tá? Ou seja, não sei se vocês sabem, mas as moléculas elas têm voltagens, né? Então, a gente vai pegar uma placa e vai colocar uma DDP nessa placa, uma diferença de potencial. E aí, essas moléculas elas vão ser atraídas de acordo com a sua voltagem e vão fazendo esses riscos aqui. Elas vão sendo arrastadas, vão fazendo esses riscos.
A missão aqui é o quê? Comparar esse padrão de traços e ver se tem uma porcentagem adequada, parecida, né, para identificar se é ou não parente, ou se é ou não pai, enfim. Tá? Ou se aquele é o criminoso mesmo da cena. Então, a gente vai fazer esse cruzamento de matriz genética. Se esse padrão molecular ele estiver bem próximo, aí a chance é maior. Entendeu? Olha só. Aqui, ó, é como se fosse um experimento acontecendo, o processo, ó. Acontece nessa luz, tá vendo? Vai formar essas bandas aqui, ó, certo? E aí é muito comum até questão de prova, né? O Enem gosta mesmo pra caramba disso aí, por exemplo, que é comparar, né? Então, quando vocês forem comparar esses testes, vocês têm que lembrar o seguinte, ó. Aqui, ó. Vocês vão ver aqui quem tem um padrão mais parecido. Entendeu? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Por exemplo. Tá vendo aqui, ó? O A. Aqui em cima não tem nada parecido e tal. Mas vai descendo o A aqui, ó. Por exemplo, ó. Aqui, ó, ele tem um padrão parecido com o D aqui embaixo, tá vendo? Aqui, ó, tá. Enfim, vocês vão vendo aqui quais estão mais ou menos no mesmo nível e isso vai comparando. Pô, esse aqui está mais parecido com esse. Não, tem mais repetições parecidas. Você vai comparando. Por isso são várias faixas. Né? Certo? E vamos lá. A questão ela já fala o seguinte. Então, na a eletroforese consiste em colocar os fragmentos de DNA em um gel, que é a agarose, para vocês. Tá certo o nome, tá? E aí, esse gel, como vocês estão vendo aqui, ó, ele é um gel de água. Esse aqui tá num gel, tá vendo? Esse azulzinho aqui é um gel que tem. Beleza? Então, para vocês, pessoal, essa tá certa ou tá errada? O que vocês acham? Cadê o chat? Essa tá certa. Então, não é a que a gente está procurando, que a gente está procurando é incorreta, né? Então, aqui tá certinho. Beleza? Na B, ó, os fragmentos de DNA podem ser visualizados por meio de um corante que se adere ao DNA e floresce quando submetidos a uma luz ultravioleta. Pessoal, só com essa imagem aqui que eu mostrei para vocês, vocês diriam que esse item é verdadeiro ou falso? A B. Só certo. Tá? Show de bola. Na C, os fragmentos de DNA que têm carga elétrica negativa, devido ao seu grupo de fosfatos, correm para o polo positivo. Pessoal, lembra para vocês que tinha uma placa, então, que vai fazendo essa atração por meio dos polos. Isso aqui é coerente para vocês, não concordam comigo? Positivo não atrai negativo e vice-versa? Também é verdade. Tá vendo? Então, o que vocês precisam saber de eletroforese? Existe o gel feito de água, acontece no meio fluorescente, então tem que ter um corante fluorescente, por isso que fica azul daquele jeito. E isso acontece, essa separação acontece por meio de quebras de enzimas e posteriormente essas moléculas são submetidas a uma BDP, ou seja, elas vão ser separadas de acordo com sua polaridade. Tá? Então a C também está correta. Agora olha a D, pessoal. A corrida eletroforética permite a antecipação do resultado, pois quanto maior o fragmento, mais fácil ele passa pelas fibras do gel. Na verdade, é o contrário, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que esses fragmentos eles têm que ser quebrados? Então, fica mais fácil quando você quebra, tá? Se você deixa um pedaço inteiro, obviamente, pessoal, fica muito mais difícil você conseguir analisar. Tá certo? Então, a dica é incorreta. Beleza? Tem aqueles experimentos, não sei se vocês já chegaram a fazer na época de escola de vocês e tal. Eu, direto, quando tenho essa oportunidade, eu faço com os meninos lá na escola, né? Que é aquele experimento de extrair o ácido nucleico do morango, da banana. Já viram isso aí? Ou não? Vocês usam álcool, detergente? Alguém já chegou a fazer? Massa, né? Geralmente faz na escola mesmo. Então, é basicamente aquilo. Vocês lembram que quando tem que fazer, tem que amassar bem bonitinho a banana, morango, assim, para conseguir extrair. Então, é quebrando, pessoal, que consegue, tá? Não é um pedaço grande que vai ser fácil de fazer. Beleza? Vamos para a próxima. Uma dica, pessoal, para o vestibular do UFT é que em mais de uma questão é legal que caia mais de um conteúdo. Por exemplo, essa questão 40 mesmo aqui é sobre zoologia na parte de invertebrados. Aqui embaixo, não sei se vocês lembram nas últimas aulas, né? A gente também fez aquelas revisões de invertebrados. Então, tipo, dessas provas específicas, tá, pessoal? Cobra bastante zoologia e botânica, tá? Então, prestar atenção nisso aí. E aqui, como você vê, outra questão também de DNA, agora com outra abordagem, né? Olha só.
Eu vou verificar depois para vocês lá no edital se o peso do FT, se eles vão manter ou não. Tá? Mas geralmente tem sim. É porque o prof lembrar aqui de cabeça, pessoal, eu dou aula em mais de 40 turmas, é difícil. Vamos lá, mas vou olhar para vocês, eu passo para vocês. Na última prova, a natureza teve peso 4. Geralmente natureza é o maior que tem. Biologia, química e física, né? Para medicina é a grande maioria, né? Aí algumas faculdades colocam linguagem, né? Outras às vezes nem tem peso bom em matemática, outras história e geografia não tem peso, outras considera peso. Então varia muito vestibular, né? Mas eu passo para vocês a tabela lá de peso, tranquilo, jogo no grupo. Se alguém tiver também, quiser colocar lá também, se tiver fácil aí. Mas geralmente é isso, pessoal. Para medicina, ciência da natureza é o maior peso, tá? Isso a título de Enem, título de federal, até nas privadas também é raciocínio mesmo. Pouquíssimas faculdades não tem peso, né? Só não vai ter peso, geralmente, pessoal, por exemplo, quando você vai usar ali nota do Enem para o ProUni, para o FIES, e alguns vestibulares tradicionais também não colocam, né? Mas é bem raro, assim, geralmente para medicina, peso em ciência da natureza. Aí as demais matérias variam muito, né? Tem umas que às vezes não coloca nem física como peso, né? Coloca só biologia e química, então como falei, tá? Mas de qualquer forma, a biologia, a matéria para medicina sempre é o peso maior, né? A parte de biologia. Beleza? Então, olha só, no início da década de 1970, descobriu-se que certas enzimas bacterianas, né, podiam cortar moléculas de DNA. Ó, o que eu estava falando para vocês. Essas enzimas denominadas endonucleases de restrição passam a ser bastante utilizadas nos estudos envolvidos na tecnologia do DNA recombinante, pois permitem. Então, tá vendo, pessoal, que tem uma sequência das questões. Olha que legal. Tá? Então, como eu estava falando para vocês, pessoal, cada enzima, ela é específica, tá? Então, a enzima ela tem um sistema chave-fechadura, ou seja, a enzima é feita para aquele tipo de substância e é isso, tá? Então, o que essas endonucleases basicamente fazem? Elas vão identificar aquele sítio que ela está designada, que ela tem atrofia, que ela tem uma afinidade, e vai conseguir chegar ali e cortar esse ponto específico. Olha que legal, né? Isso é muito doido, pessoal, porque não sei se vocês já chegaram a pensar nisso, né? Por exemplo, como é que eu faço uma soja transgênica? Alguém já se pegou no quarto pensando nisso antes de dormir? Não, né? Mas aí fica o questionamento. E aí, como é que a gente faz? Então, é basicamente o seguinte, ó. Essas bactérias fazendo nucleares, a bactéria, pessoal, é por que bactéria? A bactéria ela vai ter um meio metabólico. Então, se eu faço esse processo dentro de uma bactéria, elas que vão trabalhar para mim. Olha que legal. Então, como é que eu corto um fragmento de DNA? Não é com a tesoura. É com enzimas em um meio cheio de bactérias, que vão dar aquele metabolismo, aquele meio para acontecer. Entendeu? Então, é como se fosse assim, ó, a bactéria ela vai estar ali fazendo o metabolismo funcionar, ou seja, eu vou estar lendo e traduzindo proteínas ali, né? E essas proteínas vão originar aminoácidos específicos. Esses aminoácidos específicos são as endonucleases. Elas vão cortar o material genético em pontos específicos que elas estão ali designadas, que elas têm uma afinidade. Olha que parada legal. Então, olha só, o primeiro item já fala o seguinte, ó, o reconhecimento das sequências específicas de bases do DNA, cortando nesse ponto. Exatamente. Tá? Já é o certo. Tá? Então, não se esqueçam disso, pessoal. Isso aqui é as bases da engenharia genética. Tá? A gente coloca a enzima ali e ela consegue cortar direitinho. Então, basicamente, eu preciso, sei lá, de uma soja mais resistente. Aí, como é que eu faço? Eu pego uma outra planta que seria mais resistente a uma determinada praga, faço essa fragmentação do material genético dela. E aí, obviamente, pessoal, dentro do material genético de uma planta tem várias características, mas eu quero só aquela característica que é resistente àquela praga que eu quero. Então, eu coloco uma endonuclease que vai cortar aquele ponto do DNA que eu sei que vai estar traduzindo ali a uma proteína que é resistente à praga. Então, eu vou lá, coloco as enzimas, elas cortam esse fragmento, eu separo esse fragmento dos demais e coloco também por meio de enzimas esse fragmento acoplado ao material genético dessa nova planta. Olha que interessante, né, pessoal? Quem imaginou que isso um dia seria possível, né? Beleza? Então, na B, o que está errado a B? Ó? O reconhecimento e o corte de qualquer sequência de bases na molécula de DNA. Qualquer, pessoal? Não. Lembra que enzimas é o quê? São específicas, tá? Enzimas são específicas. Não esqueça disso, tá? C. A defesa contra bactérias invasoras, pois picotam o DNA bacteriano em pontos específicos. Não é o DNA bacteriano, tá? É o DNA que eu coloquei ali no meio para ser cortado.
D. A defesa contra o vírus invasor, pois picota um DNA viral infectando pontos aleatórios. Também não, né, pessoal? O vírus, ele vai ser... O vírus, ele vai ser... tanto o vírus quanto a bactéria, né? Vamos lá. A bactéria, pessoal, no nosso organismo, ela vai ser defendida ali por meio de macrófagos, né? De neutrófilos, eosinófilos, tá? Já os vírus, a gente vai ter uma ativação linfocitária, né? Que a gente vai produzir imunoglobulinas e vão estar atuando ali em cima daqueles vírus. Aqui não tem nada a ver. Essas endonucleases é engenharia genética. Então, a gente vai usar elas ali para produzir um material genético mais resistente a determinada coisa. Tá? Na questão 40. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? 39? De boa, galerinha? De boa, né? Tá. Questão 40. Análises afirmativas quanto ao sistema digestório, circulatório, respiratório e locomotor de artrópodes. Olha que bacana. Então, pessoal, isso aqui é típico de vestibulares específicos, tá? Para a região aqui em si, vestibulares específicos de forma geral. Gostam muito disso aqui, tá? Então, olha só. Na 1, ele já coloca pra gente o seguinte, ó. Encrustado. Então, pessoal, tem uma questão sobre artrópodes, tá? Obviamente, né, fazer aquela correção, aquela revisãozinha com vocês aqui antes, né? Mas olha o que ele coloca aqui, ó. Em crustáceos, a troca entre o oxigênio dissolvido na água e o gás carbônico da hemolinfa ocorre nos filamentos braquiais. Será? Vamos lá. Aqui é sim, tá, pessoal? A resposta, mas vamos lá. Então, aqui é o seguinte. Antes mesmo, pessoal, acho que antes de ir para essa questão, vamos lembrar um pouquinho da base do ácido nucleico, para a gente dar aquela refrescada na memória? Vamos? Então, olha só, pessoal. Primeiro, para a gente entender um pouco da origem disso, tá? Vamos lá. Lembra que eu estava falando para vocês toda essa questão, né? O ser humano pensa bastante, né? De onde eu vim, né? O que eu sou, enfim. Então, esse questionamento e a busca por essa resposta veio de muito tempo, tá? Então, assim, os ácidos nucleicos, pessoal, eles foram descobertos a partir de 1940, mais ou menos, tá? E aí, basicamente, a gente começou a ter ali um conhecimento sobre as heranças biológicas. Até então, a gente tinha ali a questão da evolutiva de Darwin, então a gente não pensou em genética. A gente começa a pensar sobre isso quando surge quem? Nosso amigo Mendel, né? Verdade, isso aí. Então, Mendel foi o grande pai da genética, e até hoje é, tá? E aí, quando a gente pensa em genética, não tem como vocês não lembrarem de quem constitui tudo isso, que são os ácidos nucleicos, tá? E esses ácidos nucleicos, eles vão estar formando o quê? O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico, tá? E aí, basicamente, pessoal, qual que é a função que eles têm, tá? Eles vão armazenar uma informação e transmitir essa informação, tá? Para perpetuar essa espécie em diante, tá? E aí é daí que a gente vai traduzir as proteínas, é daí que a gente vai construir todas as características daquele organismo, tá? O DNA, de forma geral, ele vai armazenar tudo em dupla fita, tá? E aí, geralmente, ele está relacionado a seres maiores, tá? Plantas, animais. E já o RNA, ele é uma fita única. E geralmente ele está associado ali a vírus, a bactérias, tá certo? E aí porque fica mais fácil da gente fazer essa transmissão. Beleza? Mas aí no caso é mais isso mesmo, mais vírus, o RNA. Tá? E aí vamos lá. Obviamente, pessoal, existe vírus de DNA também, tá? Existe vírus de DNA e de RNA. E vamos lá, pessoal, qual que é a composição básica que a gente tem desses ácidos nucleicos, tá? Eu quero que vocês lembrem de 3 estruturas. Ele é formado de uma base nitrogenada, tá? Seja essa base nitrogenada pode ser adenina, timina, uracila, guanina e citosina. São 5 tipos de bases nitrogenadas, tá? Além de ter essa base nitrogenada, esse ácido nucleico vai estar ligado a uma pentose, tá? E aí, só para a gente lembrar, uma pentose, pessoal, ela vai ser um açúcar com 5 carbonos, tá? Terminação -ose. Assim como, por exemplo, pessoal, uma hexose com 6 carbonos, ela vai dar origem ao quê? A glicose, né? A glicose faz parte desse bonde. Então, aqui a gente vai ter uma pentose, que vai estar mais relacionada ao quê? A síntese de RNA e DNA, tá? Isso cai bastante também. Então, essa pentose ligada à base nitrogenada
ligado a 3 moléculas de fosfato. Aqui só tem um. E isso aqui é o nosso querido e bom e velho amigo ácido nucleico. Tá? Olha que legal. Então, olha aqui, ó, pessoal. Essas são as pentoses, tá? Obviamente existe a ribose, que é um tipo de pentose. E existe a desoxirribose, que seria o quê? Essa pentose que desoxigenou, tá? Aqui é a representação do fosfato, tá? Que é o ácido fosfórico. Esse ácido fosfórico, o fosfato, ele vai se ligar aqui à cadeia também, formando o ácido nucleico, né? E aí, pessoal, basicamente, como eu estava falando para vocês, a gente vai ter as bases nitrogenadas. E aí a gente tem assim, ó, existem bases nitrogenadas que são mais prevalentes no DNA e outra base nitrogenada que é mais prevalente no RNA. Porém, existem 3 bases que são comuns entre os dois, que vão ser quem? Adenina, citosina e guanina. Tá? Vou repetir. Adenina, guanina e citosina. Tá? Não sei se vocês lembram, pessoal, mas adenina e guanina, a gente vai chamar elas de quê? De bases púricas. Tá? Bases púricas. Inclusive, pessoal, o excesso dessas bases púricas, ou seja, o excesso de purinas, causa aquela famosa doença gota, né? Então, isso vem justamente por causa da dieta, né? Com a alimentação. E não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Mas tudo que a gente come, pessoal, tem ácido nucleico. A carne do almoço, o alface, o arroz, o feijão, tudo isso aí tem código genético, então é interessante. Diariamente você está consumindo material genético dos outros animais, dos outros seres vivos, né? E aí é interessante a gente fazer isso assim. E nosso metabolismo ele precisa jogar isso para fora ou armazenar para gente. Só que os seres humanos eles não conseguem absorver nitrogênio, tá? A gente precisa transformar o nitrogênio em ácido úrico ou em ureia, né? Quem faz ácido úrico é reptiado, tá? A gente faz ureia, tá? Então essa ureia ela tem que ser transformada no fígado, né? Fazer um ciclo de Lynn. Beleza? E aí, basicamente, o metabolismo da adenina e da guanina, ele é mais difícil de se feito. Tá? Não é tão fácil, por exemplo, quanto da citosina, da uracila e da timina, que são pirimidinas. Beleza? E vamos lá. As bases púricas, como foi para vocês, adenina e guanina, e bases pirimídicas, citosina, timina e uracila. Lembrando também, pessoal, que na fita dupla de DNA, a gente vai ligar quem? A adenina liga com timina, tá? E guanina liga com citosina. Beleza? No caso, pessoal, a uracila, ela vai substituir a timina no caso do DNA. Então, DNA tem timina e RNA tem uracila. As demais, né, adenina, guanina e citosina tem os dois. Beleza, galera? Alguma dúvida aqui em relação a isso? Pode ir para artrópodes? Pode, né? Pode. Tá. Então, vamos lá. Introdução ao filo artrópode, tá? Então, pessoal, quem são os artrópodes? Os reis da zoologia são eles, tá? Então, se a gente for fazer uma estatística aí mundial, aí, a gente vai ver que tem mais artrópodes no mundo que qualquer outro ser vivo. Interessante isso, né? E aí, pessoal, não sei se vocês lembram na última aula, a gente estava falando de toda aquela escala evolutiva dos invertebrados. Então, vamos refrescar um pouco a cuca, né? Os invertebrados, eles começam ali aonde? Nos poríferos. Depois de porífero, a gente vê quem? Quinidário. Depois de quinidário, lateuminto. Depois, nemateuminto. Depois, anelídeo. Depois, moluscos. Né? Depois, molusco. Artrópodes. Tá? Depois equinodermos, né? E aí, pessoal, os artrópodes, então, eles vão ter o quê? Vão ter 3 tecidos, ou seja, são triblásticos. Lembra que eu falei para vocês que depois que a gente sai da metazoa, a gente começa a ter os bilaterais, então, artrópode é bilateral. Eles vão ter, obviamente, celoma, que é um tecido de preenchimento. Né? Vocês lembram que o celoma ele começa a surgir aonde, né? Lá no... O plateuminto é o primeiro triblástico. Nemateuminto é pseudocelomado e anelídeo é o primeiro celoma, beleza? E aí, vamos lá. O que significa artrópode? Artro, de articulação, e podes de pés, ou seja, pés articulados. Artrópodes, pessoal, são aqueles no qual eles vão ter ali patas e antenas e
presas que conseguem se articular. Muito legal isso, né? Em relação de forma geral, tá? Eles têm sistemas orgânicos bem desenvolvidos. Então, tem um sistema circulatório, tem um sistema respiratório. E, obviamente, isso vai variar de acordo com cada tipo aqui desses artrópodes. Beleza? Então, assim, como eu estava falando para vocês, é a maior espécie que a gente encontra na Terra. Tá? Tanto que, pessoal, é como se fosse 3/4 de todos os animais que existem, que a gente tem conhecimento. Ou seja, obviamente também são os mais diversos, né? Vocês já viram aí que existem vários tipos de inseto, né? Tem mais espécies de inseto que espécies de animal grande mesmo que a gente vê aí. Né? Beleza? Então, só lembrar disso que é muito importante. E aí, pessoal, basicamente, tá? A gente vai ter ali eles presentes em vários níveis tróficos. Então, existe artrópode que é herbívoro, tem artrópode que é onívoro, tem artrópode que é carnívoro, tá? Detritívoro, simbiótico, parasita, então é de todo jeito, tá? Então, assim, tem tanto aqueles que cometem ali uma ação mais negativa, tá? Ou seja, são animais parasitas, trazem doenças, comprometem ali o alimento humano, causam doença, enfim. Esses são animais parasitas, artrópodes parasitas. Também existem aqueles artrópodes do bem, que eles vão servir para se alimentar, eles vão ajudar na polimerização, tá? Vão ajudar para produzir certas substâncias. Então, nesse caso, a ação é positiva. Beleza? Produzir seda, mel, enfim, cera, aí dessa forma movimentar a economia. Aí o pessoal gosta, né? Então, assim, pessoal, lembrar também o seguinte, tá? Alguns poucos artrópodes conseguiram ficar maior do que, por exemplo, 1 metro. Tá? Isso, obviamente, bem antigo, né? Obviamente. Hoje em dia, imagina a gente ver uma barata de 1 metro, né? Tá? Há relatos que a gente vai ter ali, alguns gêneros de caranguejos, por exemplo, consegue atingir até 4, né? Você acredite mais. Tá? E aí, lembre, pessoal, abrindo um parênteses, tá? Os crustáceos são artrópodes. Tá? E aí, vamos lá. Quais são os 3 tipos de artrópodes? Os subfilos, né? São os insetos. E aí o pessoal às vezes generaliza, né? Acha que todo artrópode é inseto, né? Então, insetos, crustáceos e aracnídeos, tá? Então, lembrar que são esses 3 tipos. Beleza? Então, vamos lá. O que é legal dos artrópodes, pessoal? Quando a gente pensa em questão biológica mesmo, da evolução, tá? Seria o seguinte, a cefalização foi um grande avanço. Porque até então a gente tinha a questão da evolução dos gânglios e tal, mas a gente começa a ter desenvolvimento de cabeça, né? Isso é muito legal para a gente conseguir ver como começa a surgir, por exemplo, os primeiros vertebrados, né? E aí, olha que interessante. Pensando nessa questão da cefalização também, além disso, a gente vai ter a questão dos metâmeros, tá? Que é justamente o quê? É uma espécie de especialização que vai acontecer para unir ele, conseguir unir ele em algum grupo funcional. Então, tipo, como eu falei para vocês, os invertebrados, eles são muito diversos, né? Principalmente os artrópodes, tá? Vai ter a presença, por exemplo, também de pés articulados, apêndices articulados, que é uma função mais adaptativa. Então, a gente consegue voar, consegue comer algumas certas substâncias, consegue cavar, consegue fazer tudo isso, né? Carregar objetos, tá? Então, serve para locomoção, alimentação. É um acessório muito bom ter essas articulações acontecendo, tá? Outro ponto também que é bem comum em todos os artrópodes é o quê? Uma presença de um exoesqueleto cutâneo, pessoal. E esse exoesqueleto é feito de um açúcar, um polímero, que seria uma membrana de quitina, tá? Assim como, por exemplo, amido, glicogênio, né? São polímeros, né, da sacarose. Beleza? E aí, pessoal, olha que legal. Só por ter esse exoesqueleto, a gente já evita desidratação, evita também, de certa forma, você morrer por um predador. Então, essa casca, esse exoesqueleto protege eles, tanto que eles têm uma grande adaptação com isso. Por isso que eles conseguem sobreviver tanto e são a maior espécie que tem. Tá? Então, um dos grandes passos é esse. Em relação à respiração, tá? Alguns deles conseguem ter uma respiração traqueal, tá? Que é a mais eficiente que tem, beleza? Em relação ao trato digestivo, a gente vai ter os dentes quitinosos, tá? Alguns compartimentos, os ciclos ligátricos, né? Que são tipo mini estômagos, beleza? Tem tanto também uma questão legal dos artrópodes, que é um comportamento social. Isso é uma coisa genial. As formigas conseguem se juntar numa colônia, pessoal, isso é muito louco, tá? Animais conseguem fazer mimetismo, né? Então, aqueles insetos que parecem folha, parecem galho, né? Eles conseguem mimetizar e tal, para se proteger de predadores.
Então, tá vendo que essas adaptações foram importantíssimas para os artrópodes conseguirem sobreviver a tudo isso. Né? Vamos lá. Ó. Em relação... Professor, o Diga. que seriam esses dentes quitinosos? Vou mostrar para você aqui. Consegue entender que quitinosos vem de quitina, né? E quitina é aquela questão da membrana, né? Vou mostrar para você aqui. É basicamente uma estrutura para a gente conseguir, ó. Aqui, ó. Você lembra que eu estava falando para vocês dos moluscos? Que o molusco tem como se fosse uma rádula? Lembra disso? Não? O molusco ele tem tipo uma rádula. Isso é um dente quitinoso, por exemplo. E olha que interessante, ó. Isso aqui é como se fosse um... Sabe aquelas motosserras? Imagina uma motosserra. Só que, obviamente, numa escala bem menor, né? Então, é como se fosse ali uma espécie de língua com dente que ela raspa no alimento, aí meio que tritura ele. Aí, esses fragmentos, eles vão entrando aqui, ó. Como se fosse no esôfago, tá vendo? O molusco faz muito isso. E aí tem a artrópode também que faz isso. Ele, tipo, meio que raspa. Aí você meio que esfarela, né? O meio ali, fragmenta, e você vai absorvendo aqueles pedaços que ficam ficando ali, entendeu? Dependendo, é como se ele fosse raspando, assim, tipo uma... E aí o material que constitui isso. Entender. O Ficou bem mais claro. Sim. Lembrar que isso aqui é uma adaptação excelente, né? Já viu? Tem inseto que come, pessoal. Né? Já viu cupim com madeira, né? Como é que ele faz para corroer aquela madeira toda? Tem que ter uma espécie de dente ali, alguma coisa para fazer. Beleza? E vamos lá, continuando aqui. Outro ponto também, pessoal, é o seguinte, tá? Esse corpo metamerizado, né? Cabeça, ou cefalotórax, né? Abdômen, né? Questão também dos pés, das antenas. Isso é uma metamerização, né? Ou seja, você vai dividir, ou seja, fragmentar, né? Tanto que a gente pode chamar essas divisões de tagmas, né? Então é legal isso. Antes a gente tinha aqueles animais que eles são tipo meio vermes, né? Estilo verme, então você não sabe muito de onde começa e termina a cabeça, o pescoço, né? Aqui no inseto você consegue identificar a cabeça, abdômen. Legal isso, tá? Esses apêndices, né, como eu estava dizendo, né, eles têm várias funções adaptativas, né, no sentido de locomoção, alimentação, tá certo? Esse exoesqueleto também ele impede muito a questão de você perder gases, tá? Muito bom isso aí também. E aí o que é interessante sobre esse exoesqueleto, tá? Os artrópodes, de forma geral, eles fazem processos de mudas, tá? Ou, se vocês preferirem o termo, equidícies, tá? Então, essas mudas ou equidícies são ciclos de vida no qual, dentro dessa carapaça, dessa quitina, a gente tem um ser vivo, né? Que ele cresce, ele se alimenta e vai crescendo. E ele vai crescendo e vai ficando pequeno, aquela quitina. E aí, o que esse animal faz? Ele troca, tá? Vocês já viram, pessoal, aquelas... Quando a aranha troca de pele, entre aspas, ela tá tirando a membrana. Já viram isso já? Alguém já assistiu um vídeo sobre isso? É bem legal, porque fica como se fosse, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Fica parecendo como se fosse uma outra aranha. Isso aqui é só a casca. Né? Isso aqui é só a casca. Depois vocês colocam no YouTube aí acontecendo, é bem legal. Tudo inseto faz, isso aqui é uma muda, ó. Tá vendo? Ele vai sair da membrana que tinha aqui, ó. E aí o que vai acontecer depois? Depois ele vai criar uma nova maior, e aí vai crescer de novo. Aí vai fazer outra muda. Então ele vai ter um desenvolvimento dessa forma, um desenvolvimento em mudas. Ele cresce a um certo ponto, troca de exoesqueleto, cria um novo, cresce a certo ponto. Massa isso, né? E aí, pessoal, basicamente o padrão é assim, ó. Tá vendo? Ele vem crescendo, 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 não cabe mais, troca, aí cresce, estabiliza, troca, cresce, estabiliza, troca. Beleza? E aí, pessoal, vamos lá. Em relação aos seus sistemas de forma geral, tá? O sistema muscular, locomotivo deles, né, é bem complexo,
tá? Então ele vai ter alguns músculos ali que conseguem fazer movimentação rápida, consegue bater uma asa, mover uma pata, tá? Tem uma certa musculatura lisa também, no sentido de vísceras, que não tem cílio, tá? Uma víscera mais lisa, beleza? Vocês lembram que, tipo, por exemplo, o músculo estriado é aquele movimento que você tem controle e músculo liso é aquele movimento que você não tem controle. É a mesma coisa para os artrópodes, tá? Questão do celoma, como eu falei para vocês, é um tecido de preenchimento, tá? Então, assim, a gente vai ter todo ali aquelas cavidades preenchidas por uma certa hemocele, tá? Então, vai ter alguns seios também, alguns lacunas ali e tal. E aí, o que sobrou desse espaço vazio da hemocele, a gente vai ter o quê? A hemolinfa, que é como se fosse, pessoal, hemocele, tá? É como se fossem os vasos sanguíneos dele, coração, e a hemolinfa é como se fosse sangue, tá? Hemo vem de, não vem daquela galera que gosta de cabelinho circulado, não. Hemo vem daquela questão de hematócrito, tá? Hemo são células fragmentadas do sangue, tá? Sistema circulatório vai ser o quê, pessoal? Aberto, ou seja, circula, só que ele não é tão eficiente. E aí, dica, tá? Eu listei na aula passada. Quando o sistema circulatório ele é aberto, não é tão eficiente e, de certa forma, esses animais não conseguem crescer muito. Quando a gente tem uma circulação fechada, isso permite com que esse sangue, ou hemolífico no caso, né, carregando nutrientes, carregando oxigênio, chegue a mais tecidos. Tá certo? Então a gente vai ter um sistema circulatório aberto, obviamente não é tão legal assim, mas é eficiente. Ele é contrátil, a gente vai ter vários corações ali, vai ter as artérias que vão carregar ele, a hemocele, né? Seria como se fosse um seio sanguíneo. E a hemolinfa que vai percorrer por isso tudo. Tá? Como eu falei para vocês também, pessoal, em relação à respiração, a gente pode fazer respiração cutânea, né, superficial corporal. Se eu tiver na água, branquial. Se eu tiver no ar, traqueal. Tá? Então, por exemplo, aranha tem traqueia. Tá? Crustáceo tem brânquia. Crustáceo de naranja, camarão, cipa, também. Tem também alguns que tem certos pulmões foliáceos. Beleza? Isso é muito legal, saber. A gente vai fazer essa diferenciação já já. Tá? Uma coisa que vocês têm que saber é o seguinte. Sistema excretor de artrópode. Tá? Pode ser coxal, pode ser antenal ou pode ser maxilar em relação às glândulas excretoras. Um animal que é clássico de ter glândula coxal, né, glândula cefálica, é o camarão, né? Tanto que o sistema excretor dele é na cabeça, né, cefalizado. Então, por isso que a gente tem que arrancar a cabeça do camarão. Né? Tipo, né, tem essa história? Né? E aí vocês decorem esse nome aqui, ó. Túbulos de Malpighi, tá? Túbulos de Malpighi, pessoal, é uma espécie de divertículo tubular, que ele é meio cego, ele vai ajudar na digestão desses indivíduos, ele vai ajudar na excreção também. Tá? Então, a parte digestiva é túbulo de Malpighi, isso é para quase todos os artrópodes. Sistema nervoso, pessoal, como eu estava dizendo, né? Quando a gente tem essa cefalização desses artrópodes, a gente vai ter um sistema ganglionar que é cerebral. Eles vão ter como se fosse meio que um mini cérebro mesmo e tal. Bem legal isso aí. Né? Antes a gente tinha mais aquele sistema mais anelar, né? Tanto que aqui ainda permanece o anel circular no tubo digestivo. Vocês lembram que lá no molusco a gente tinha, né? Um anel circular que circundava ali pertinho ali também da rádula dele, né? Os moluscos. Tá? Então, lembrar, pessoal, a artrópode tem órgão sensorial. Eles têm uma espécie de olho, tá? Eles têm as antenas para se comunicar. Já viram que formiga fica se comunicando pela antena? Tem os ocelos. O que é um ocelo, tá? Um ocelo, ele diferente do olho, ele só consegue identificar se está claro ou se está escuro. Tá? Então, se vocês, por exemplo, fecham o olho de vocês sabem se está de dia, se está de noite, né? Se a luz está apagada, se a luz está acesa. Beleza? Então, isso é como se fosse a função do ocelo. Tem receptor químico, tem receptor tátil. Beleza? Em relação ao sexo também, eles são geralmente dioicos, alguns outros podem ser hermafroditas, sim. A alimentação também são variáveis em relação a isso. Tá? Aqui é uma espécie de cutícula, tá? Eu não tô querendo me aprofundar muito isso aqui, não. A cutícula, pessoal, lembra que todos têm quitina, e dessa quitina ela tem espécie de camadas, tá? Lembrar também que a gente vai ter algumas membranas que são mais calcárias, por isso que é tão resistente aquelas membranas, né? Já viram que tem, quando você pisa numa barata, por exemplo, um negócio faz aquele creque, né? Então é meio calcário. O caranguejo também, quando se quebra o caranguejo, ainda mais animal de praia, pessoal, aquilo ali é calcário purinho, né? Coisa de praia tem calcário e tem sílica, não tem jeito, né? Beleza? Então, assim, de forma geral,
queria que vocês lembrassem também o seguinte, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, a gente tem vários subfilos dentro disso, tá? A gente vai ter, por exemplo, ali, os aracnídeos, os crustáceos, tá? E os insetos, beleza? Mas, além disso, a gente também vai ter quem, pessoal? O subfilo que é o da uniramia, tá? Que a gente vai ver quem? Centopeia, pelo de cobra, tá? Que aí a gente vai entrar ali em quê? Em poliquetas e oligoquetas, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Poliquetas e oligoquetas. Ó. Então, pessoal, isso que está falando, ó, os poliquetos, olha o nome, poli, muitos, né? Eles vão ter muitas cerdas, muitos pés, tá? Ó. Vamos pegar o mesmo negócio. Então, exemplo clássico disso é o minhoca da praia, tá? Que esse piolinho de cobre tem várias, a centopeia. Agora, o oligoqueta, tá? Qual que é a diferença? Esses animais, pessoal, eles são fragmentados, onde vocês estão vendo aqui. Isso eu acho uma imagem com definição melhor. Eles são fragmentados, tá vendo? Quando eu tenho só um par em cada fragmento, a gente fala que é o quê? Um par em cada fragmento. Cadê? A gente chama de oligoqueta. Se eu tenho mais de um par em cada fragmento, eu chamo de poliqueta. Tá? E, além disso, também a gente vai ter quem? Os que fazem parte dos sanguessugas. Tá? E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Tá? Quando a gente pensa na escala evolutiva, pessoal, vocês conseguem ver que esses seres aqui são os primeiros a ter essa questão de uma transição de anelídeo para alguma coisa que é parecida com artrópode. Tá certo? Vocês entendem isso? Beleza? E aí a gente começa a ter algumas espécies de parapódios, ó. Esses parapódios, pessoal, não são pés. Eles não são articulados. Eles são travados, assim. Ele não dobra, ele é reto. Ele é como se fosse um remo. Tá? Olha que coisa interessante. E aí a gente pega e faz esse salto. A gente faz esse salto, tanto que os primeiros seres, né, as centopeias, o piolho de cobra, eles vêm de origem, eles são cilíndricos também. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Certo? Tem centopeias gigantes, pessoal. Depois vocês olhem, joguem no YouTube depois, centopeia gigante. Tá? Agora sim, ó, essa que é a grande diferença. A centopeia, ela consegue dobrar essa pata. Os poliquetas e oligoquetas não. Tá? Mas dá para ver, claro, aqui também tem a membrana de quitina, então ele é um artrópode. Só que aqui dá para identificar, né, pessoal, que é daqui que surgiu os primeiros, né? Então, os primeiros artrópodes, pessoal, eles são esses seres aqui cilíndricos, ó. Certo? E vamos lá. Porque senão já chega e fala o seguinte, ó. Em crustáceos, a troca entre oxigênio dissolvido na água e o gás carbônico da hemolinfa ocorre nos filamentos branquiais. Pessoal, aprendam isso. Crustáceo ele é artrópode aquático, então ele vai ter branquinho. Camarão, siri, tá? Caranguejo. Beleza? Então, tudo certinho. Na 2, o sistema circulatório de artrópodes é aberto. Sim. E a aorta anterior dos insetos termina abruptamente na região da cabeça. Exatamente, pessoal. Então, o sistema é aberto, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Circulação aberta. Artrópodes. Vocês verem. Vocês têm uma noção do que é uma circulação aberta, ó. Circulação aberta é isso, pessoal, ó. A gente vai bombear a hemolinfa, só que chega um ponto que escorre tudo, tá vendo? Ele, é como se fosse um beco fechado, vazado, assim, vaza e ele não volta, tá? Quando a gente tem uma circulação que é fechada, igual a nossa, por exemplo, tá vendo? Ela termina e começa e vai indo, ela é cíclica, tá vendo? Agora, em relação às artrópodes, ela é aberta, é um vaso aqui bastante, tá? A Anelídeos, por exemplo, já tinha circulação mais fechada, só que eles são mini corações, né? Então, a minhoca ela tem vários corações aqui, cada fragmento. Beleza?
Então, 2 também está certinho. Na 3, as nervuras das asas dos insetos são investidas por exoesqueleto e no interior delas acumulam-se gases para facilitar o voo. Eita, nada a ver, né, pessoal? O que faz o movimento dessas asas? É o músculo esquelético que tem ali no inseto. Então, o músculo esquelético facilita esse voo aí. Tá bom? Então, aqui não, nada a ver. 4. As células da parede do esôfago e dos secos gástricos contribuem para a secreção de enzimas e a absorção de nutrientes. Pessoal, vocês viram que eu falei para vocês o seguinte, tá? Sistema de tubo digestório de artrópode, ele não tem o quê? Vilosidades. Se não tem velocidade, quer dizer que eles não fazem absorção. Obviamente no esôfago, né? E nem nos secos gástricos. Tá? A absorção que vai acontecer é mais endosselular. Até porque o sistema é fechado, vaza ali para o tecido todinho. Tá? E na 5, o sistema traqueal, que está relacionado a indivíduos que estão no ar. Tá? Deixa eu mostrar para vocês. A artrópode, pessoal, tem uma respiração mais traqueal. Tá tudo bem. Como se fosse assim. Ó. Imagina aqui o grilo, né? A traqueia, geralmente, ela fica aqui em cima, né? Obviamente não fica no rosto, né? Engraçado isso também. Na aranha também é a mesma coisa, se tampar assim. E essa traqueia, pessoal, é basicamente isso. O ar, ele entra, e aí no final ele vai encontrar aqui algumas saculações, e eu vou fazer essas trocas gasosas para ele. Tá? Então, olha que interessante. Né? Então, tem como sufocar, professor, inseto? Tem. E você pode vir aqui, simplesmente colocar o dedo aqui em cima, aí vai parar de entrar, ele vai morrer sem ar. Tá bom? Acontece também. E aí, obviamente, sim, está correta. Beleza? Então, a resposta certa, 1, 2 e 5, isso corresponde à letra C. Certinho na nossa hora, hein? E aí, pessoal, alguma dúvida? Assim mesmo. Lara, Vitória, galerinha, quer perguntar alguma coisa? De boa.